بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nós havíamos combinado de começar a nossa live de hoje, 19 horas. Está quase na hora de nós começarmos, já está aqui na hora já. Vamos ver, faltam 2 minutos. Nós entramos 2 minutos antes. Então vamos aguardar os nossos amigos, o nosso pessoal e o nosso público entrar para que a gente possa conversar um pouco hoje. Inshallah, amanhã também, na hora do Salat al-Jum'ah, lamentavelmente as nossas mesquitas ainda estão fechadas, não poderemos fazer o Salat al-Jum'ah, mas vamos dar início a uma conversa hoje, assim também como amanhã, inshallah, nós iremos fazer uma conversa, inshallah, amanhã por volta das 11 horas. E como a gente disse, como não teremos Salat al-Jum'ah, então temos que aproveitar aquilo que está ao nosso alcance, que é estas plataformas de comunicação que nós temos. Bom, já temos aqui 7 pessoas, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos vocês. Ayub, mashallah, Ayub está virando o nosso grande amigo aqui, mashallah, hein? Sempre firme e forte. Allah tabarak wa ta'ala abençoe. Grande Ayub, mashallah, ahlan wa sahlan bikum. Mashallah, tabarakallah. Certo, então vamos lá dar início à nossa conversa de hoje. Nossa conversa de hoje é muito importante para os pais, para as mães e para todos aqueles que pretendem ser pai e mãe. Muito importante escutar esta conversa e prestar atenção a esta conversa. Subhanallah, alguém perguntou se eu já estou online, mas ele está perguntando se eu já estou online, na verdade no YouTube. E a gente não conseguiu estar online no YouTube hoje por certos motivos. Khair ala khair. Então vamos dar início à nossa conversa de hoje. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Caros e respeitosos irmãos, irmãs, pais e amigos. A nossa conversa é sobre a relação entre pai e filho e a relação entre mãe e filha. Antes de nós entrarmos nesta relação de pai e filho e mãe e filha, primeiramente é importante nós falarmos sobre marido e mulher quando se trata dos pais. Isso é, quando se trata, falar do casal, quando se trata, dos sogros. Certo? Tanto do lado da esposa como do lado do marido. Então, primeiramente, vamos falar disso. Não sei se foi aqui claro. Antes de nós entrarmos na questão da relação de pai e filho, vamos aqui falar primeiramente de direitos da mãe da nossa esposa, direitos da mãe do esposo. Então, vamos primeiramente falar disso. Porque através disso nós iremos entender a importância desta relação entre pai e filho e entre mãe e filha. E vice-versa. Não necessariamente entre pai e filho, ou digamos, entre mãe e filha. Isso nós falamos para facilitar e porque nós sabemos que nos nossos lares há essa preferência. Muitas das vezes a menina é inclinada ao pai, às vezes é inclinada à mãe e às vezes o filho é inclinado ao pai e vice-versa. Mas nós falamos isso também porque é importante haver um certo diálogo. Então por isso vamos aqui falar sobre este assunto. Então, na questão da mãe sogra e na questão da mãe, digamos, sogra dos dois lados. Caros e respeitosos irmãos, digníssimas irmãs, é muito importante a esposa, isto é, a mulher, auxiliar o seu marido a ser obediente para com os seus pais. É importante a esposa, isto é, a mulher, auxiliar o seu marido a ser obediente para com os seus pais. Da mesma maneira também é importante, é indispensável
a mulher, digamos, o marido auxiliar a sua esposa a ser obediente para com os seus pais. Hoje, nós vivemos um conflito nisso. Qual é o conflito que a gente vive? A gente vive aquele conflito onde o marido não permite que a esposa visite os seus pais, a esposa não permite que o marido visite os seus pais. Aí nós perguntamos, Allah Rabbul Izzat wal Jalal no Coran, Allah no Coran disse وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, sejam benevolentes para com seus pais. Agora, se a esposa não auxiliar o seu marido, e se o marido não auxiliar a sua esposa a ser obediente para com seus pais, a pergunta aqui que não quero calar é: qual será a atitude vinda da parte dos filhos daquele casal? Então, obviamente que a atitude vinda da parte dos filhos daquele casal também será uma atitude negativa. Então, por isso que a gente, primeiramente, fala nisso. Que é importante isto? Nós temos que auxiliar. Subhana Rabbi al-Ala, há aproximadamente 30 anos atrás, Sheikh Muhammad Mukhtar Shanqiti falou sobre este assunto. E ele disse assim, há 30 anos atrás, ele disse assim: eu não vejo a razão da mulher, isto é, da esposa, proibir o seu amado marido de alcançar o seu paraíso, isto é, quando ela o proíbe de visitar os seus pais. Não vejo a razão disso. Eu não vejo a razão disso. E dando, caros e respeitosos irmãos e respeitosas irmãs, se a esposa não for benevolente e não for atenciosa para com o marido na questão de facilitar com que ele seja obediente para com os seus pais, Wallahi al-Azim, isto não é amor. Porque nós bem sabemos, se não cumprir aqui com a responsabilidade disso, ele estará automaticamente preparando o seu inferno. E ela estará automaticamente preparando o seu inferno. Então, qual é o conselho dos teólogos quanto a isso? Sendo breve essa parte para nós entrarmos no assunto principal. Qual é o conselho dos teólogos? O conselho dos teólogos é o seguinte: que o marido, ele deve ser o primeiro a chegar perante a sua esposa e dizer para ela o seguinte, que olha, vá visitar sua mãe hoje. Vá visitar sua mãe hoje. Vá visitar sua mãe. Deve abrir essas portas para ela. E ela também deve ser esse tipo de mulher que facilita para o seu marido, para que ele... Subhanallah, vamos desculpar aqui, esta pessoa não para de ligar. La ilaha illallah. Khair. Então, é importante a esposa ela facilitar para o marido, e é importante o marido facilitar para a esposa neste assunto. E cada um deve dar o devido direito ao outro. Certo? Ok. Na questão dos filhos, na questão da criação dos filhos, na questão da amizade de pai e filho. Nós precisamos entender uma coisa como pais. Vocês vão me desculpar, eu volto em 1 minuto, que esta pessoa aqui, ela deve... Estamos de volta. Pedimos sinceras desculpas. Era um caso de emergência. Vamos lá. Então, na questão do filho, relação de pai e filho, relação de mãe e filho. Então, primeiramente, é aquilo que nós falamos. É importante a mulher, ela saber dar esse direito ao seu marido, saber facilitar para o seu marido na questão da obediência aos seus pais. O marido saber facilitar para a sua esposa na questão da obediência aos seus pais.
O marido, ele deve facilitar para ela de que ponto, de que maneira, facilitar para ela em deixar fácil para ela ir visitar os seus pais, ela ir sentar com os seus pais aos domingos, ele liberar ela, vá visitar os seus pais, vá sentar com os seus pais. Apesar das vezes, esta mulher, ela pode ter 10 irmãos, 20 irmãos, mas, billahi alaikum, não seja você o motivo de, subhanallah, esta mulher, ela não ser obediente para com seus pais. E não seja você, mulher, também o motivo deste homem não ser obediente para com seus pais. Porque Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isto no Coran de uma forma pesada. Veja só, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, sejam benevolentes para com seus pais. Os seus pais vêm em primeiro lugar, a sua mãe vem em primeiro lugar. Subhanallah, subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado acerca de direitos, quem tem mais direito, o pai ou a mãe, Nabi alaihi salatu wasallam disse: ummuk, sua mãe, ummuk, sua mãe, ummuk, sua mãe. 3 vezes. Vejamos que 3 vezes, não estou aqui a querer tirar direito do marido, não, mas vejamos que 3 vezes Nabi sallallahu alaihi wasallam falou mãe, mãe, mãe. Em nenhum momento falou seu marido, em nenhum momento falou seu pai, em nenhum momento falou seus filhos. Nabi alaihi salatu wasallam falou mãe. Então, se a mãe é aquela quem tem esses direitos, de nós cuidarmos dela na primeira instância, no primeiro, digamos, degrau da escada está a mãe, por que o marido vai proibir a sua esposa de ir visitar a sua mãe? Por que a esposa vai proibir o seu marido de visitar a sua mãe? Então este é o primeiro assunto. Segundo assunto, vamos lá. Relação de pai e filho. Caros e respeitosos irmãos e digníssimas irmãs, em relação entre mãe e filha, nós como pais responsáveis, pedimos a Allah em primeiro lugar que nos dê a inteligência e o conhecimento suficiente para nós podermos entender e nós podermos sobreviver nesta era em que estamos, especificamente neste assunto. Relação entre pai e filho hoje, relação entre mãe e filha hoje, é algo que nós temos que saber conquistar. Nós temos que saber conquistar. Nós temos que ter uma amizade com os nossos filhos. Nós temos que fazer os nossos filhos os nossos melhores amigos. E os nossos filhos devem nos ter como melhores amigos. E eu digo isso para vocês com toda a sinceridade. E de boca cheia. Quando certos jovens nos procuram para conversar, é porque eles não encontram nos seus pais um espaço para poder abrir o seu coração. Então, billahi alaikum, por Allah, seja aquele pai, seja aquela mãe, que a sua filha, que o seu filho consegue vir conversar com sua pessoa, consegue vir se abrir perante a sua pessoa, consegue te contar o que ele faz. Há uns dias atrás estava conversando com um pai e esse pai ficou sabendo de certas atitudes do seu filho. E esse pai foi muito inteligente. Jazallah khairan, a gente começou uma conversa do nada e ele foi muito inteligente. A inteligência dele foi de tal ponto que ele conversando com o filho disse para o filho: olha, você sabe que eu sou seu melhor amigo, não sabe? Ele disse: sim, sei, pai. E depois esse filho respondeu dizendo: e o senhor também é meu melhor amigo. Aí o pai já ficou feliz. Eu já estou ouvindo aquilo que eu quero. Aí o pai foi conversando com ele. Aí ele foi se abrindo. E aí ele começou a contar para o pai aquilo que o pai já sabia que ele fez. Mas o pai foi esperto, o pai foi inteligente, o pai soube buscar isso da criança. Então, não adianta nós sermos comandantes dentro do nosso lar. Não tem que ser comandante, não. Tem que ser imam. Qual é a diferença de comandante e imam? Tem que ser imam. Imam da oração, o líder da oração, aquele que está à frente na oração, aquele que está à frente a liderar a oração, se ele fizer um erro,
vai afetar todo mundo lá atrás. E o Allahu Akbar dele, quando ele diz Allahu Akbar, todo mundo diz Allahu Akbar junto. Quando ele termina o seu salat, Assalamu alaikum wa rahmatullah, todo mundo termina junto. Quando ele está dentro do salat, ele lê Suratul Fatiha, todo mundo está ali atento ao seu Suratul Fatiha. Ele lê outra sura, todo mundo está ali atento a essa sura. Cada movimento dele é, digamos, seguido por aqueles que estão atrás. Mas este mesmo imam pode ser qualquer um. E este imam está ali a liderar essa oração. E este imam, ele sabe da sua responsabilidade. Ele sabe que aqui é um lugar de responsabilidade. Né? Ele sabe que é um lugar de responsabilidade. E toda a ação que ele faz no salat, todo mundo que está atrás faz. O líder já não, o comandante já não. O comandante manda os outros fazer, ele não faz. Ele manda os outros fazer, façam. E ele não faz. Ele fica a resistir, porque ele é comandante, tem patentes. Ele não faz. Agora, imam não. Imam, ele faz e as pessoas seguem. E dentro do nosso lar, toda a ação nossa tem efeito. Então, o pai, ele deve ser esse imam dentro de casa. Allah Rabbul Izzat wal Jalal fala sobre isso no Coran. Allahu Akbar. Allah fala sobre isso no Coran. O que diz meu Allah subhanahu wa ta'ala sobre isso? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama. Allah tabarak wa ta'ala fala sobre isso no Coran. Rabbana, o meu Allah, Rabbana, hablana min azwajina, conceda-nos esposas. Aqui está no plural, esse assunto de plural, onde a gente fala, aqui não é o foco agora. Azwajina, esposas, e filhos, e toda uma progenitura obediente e frescura dos nossos olhos. Isto é, toda uma família que é frescura dos nossos olhos. E depois disso, e dos crentes, líder. Então é isso, dentro do lar, líder. Sem fugir muito ao nosso assunto, então é importante o pai ser inteligente o suficiente, ser amigo do seu filho, para tal, como conseguir isto? Como conseguir esta amizade? Hoje, na época em que a gente vive, é importante o pai saber descer ou subir para o nível do seu filho. A mãe deve saber descer ou subir para o nível da sua filha. A mãe deve saber descer ou subir para o nível da sua filha. Nós temos que entender que a nossa época era uma, a época deles é outra. Hoje nós estamos na época desta internet, da mídia, desta facilidade toda. Então, saiba descer, saiba subir quando necessário. Este pai que eu dei aqui exemplo, o que ele fez? Ele desceu para o nível do seu filho. Desceu para o nível do seu filho e conversou com seu filho naquele nível que era necessário. Esta é a responsabilidade do imam dentro do lar, do líder da oração dentro do lar. Conforme a gente diz, não seja comandante de uma tropa, seja líder de uma oração dentro de casa. Seja líder de uma oração. Dentro do salat, subhanallah, a gente não olha para aqui, nem para aqui, nem para ali. Antes da gente terminar, façam-me lembrar a passagem de José. Por favor, alguém que está aí assistindo, faça-me lembrar a passagem de José para a gente completar essa nossa conversa aqui. Então, saber subir, descer para o nível dos nossos filhos. É importante, conforme eu dizia, nós entendermos que as épocas não são as mesmas. E uma vez que a época não é a mesma, nós temos que saber, olha, qual é o método que eu uso para poder conversar com a minha filha? Qual é o método que eu uso para poder conversar com o meu filho? Saber. Não apenas buscar os direitos. Porque hoje, lamentavelmente, nós só buscamos direito, que eu tenho direito, eu preciso disso, meu filho não me dá isso, meu filho não me dá aquilo, minha filha não me dá isso, minha filha não me dá aquilo, minha filha não conversa comigo, meu filho não conversa comigo. Seu filho não conversa com a sua pessoa,
sua filha não conversa com a sua pessoa, eu não direi quem é o culpado, mas direi o que a gente fez até hoje para nós termos este vínculo com eles. Como se diz em português, é de pequenino que se torce o pepino. Então, qual foi o pepino que a gente torceu? Yani, qual foi a amizade que a gente criou com eles desde criança? Certa vez, alguém veio perante Omar bin Khattab e disse: "Ya Amir al-Mu'minin, Omar bin Khattab, meu filho não está me a dar os meus devidos direitos." E o pai, Omar bin Khattab, desculpa, chamou este menino. Este menino vem perante a Amir al-Mu'minin, e Amir al-Mu'minin, líder dos crentes, Omar bin Khattab, pergunta para ele: por que você não está a dar direito do seu pai, conforme manda o Sharia, conforme manda o Islã? Ele disse: "Ah, Amir al-Mu'minin, antes de eu responder isso para o senhor, eu pergunto para o senhor, qual é o direito de um filho? Qual é o direito de um filho?" E eu dou 3 segundos, não, 5 segundos para alguém nos responder. Alguém quer responder? Qual é o direito de um filho? Vamos lá, tem alguém disposto para nos responder qual é o direito de um filho? Ibrahim. Ibrahim, gostaria de nos responder? Vamos lá, doutora Juliana. João Adriano. Não. Bom. Ahmad Mukhaybar. Ahmad Mukhaybar quer responder para nós qual é o direito de um filho? Já que vocês são filhos, é importante. Enfim. Direito de um filho ser amado. Bom, nesse caso a gente está falando de direito mesmo. Ser cuidado, ser amado. Nesse caso, doutor, a gente está falando de direito. E uma vez que a gente está falando de direito aqui, direito mesmo do filho, aquilo que o filho deve ter como direito, então não entra essa parte. Respondendo, mas muito obrigado pela participação. Enfim, o primeiro direito do filho, primeiro direito que o filho tem, a primeira coisa que é a responsabilidade dos pais conceder o filho, primeira coisa é ensinar o Corão. Primeira coisa é ensinar o Corão, ensinar o Alcorão. Eu lembro que eu deixei claro numa das minhas palestras: ensine o Corão ao seu filho, que o Corão irá ensinar a ele todo o tipo de boa educação que ele precisa ter para com seus pais. Primeiro, ensine o Corão ao seu filho. Segundo, Ibrahim diz que é isso que ele ia falar. Demorou então. Segundo, conceder a ele uma boa mãe. Conceder a ele uma boa mãe. Isto é, uma mãe virtuosa religiosa. Uma mãe virtuosa religiosa. Terceiro, dar um lindo e belo nome a ele. Esses são os 3 direitos do filho ainda criança. Primeiro, qual seria? Ensinar o Corão. Conceder uma boa mãe a ele. Isto é, uma mãe religiosa, devota ao seu Criador. E por último, dar belos nomes aos nossos filhos. Dar belos nomes aos nossos filhos. Então, este homem disse para Omar bin Khattab, a gente estava a contar a história de Omar: o meu pai não fez nada disso. Número 1, nunca me ensinou uma palavra do Corão. Número 2, minha mãe é escrava. Minha mãe é escrava. E naquela época funcionava da seguinte maneira: se a mãe fosse escrava,
automaticamente a criança também tornava-se escrava, mesmo que ela tivesse o nome do pai. O nome era do pai, mas aquela criança, como era Ibnul Mamluk, como era filho de escrava, tornava-se também escravo. Então, minha mãe é escrava. E terceiro, o nome que meu pai me deu, nem adianta eu falar que não é um dos mais belos nomes que eu tenho. Então, voltando lá atrás ao nosso assunto principal, sem sair do nosso foco, amizade entre pai e filho. Esta amizade entre mãe e filha. É importante ter estes requisitos em primeiro lugar. Certo? E cada pai, conforme a gente disse, não vamos levar aqui muito tempo para que esse assunto não fique confuso, deixar simples, direto e claro. Cada pai, cada mãe, saiba descer para o nível do seu filho. Saiba subir para o nível do seu filho quando necessário. Wallah, eu digo para vocês, por vezes é importante o pai e a mãe saber o que acontece lá fora. Wallahi, não tapem os vossos olhares. Tenham mentes abertas, tenham olhares abertos. Saibam o que acontece lá fora. Nabi alayhi salatu wasalam sabia das coisas que aconteciam lá fora. Sahabas sabiam das coisas que aconteciam lá fora. Saibam o que está a acontecer lá fora. É dito na língua árabe, arraftu sharran. Eu conheci a maldade não para praticá-la, mas sim para poder abster-me dela. Para eu ficar longe da maldade, eu tenho que conhecer maldade. Eu tenho que conhecer. Nós aqui no Brasil temos Guaraná, certo? Refrigerante Guaraná. Como exemplo só, nós temos o refrigerante Guaraná. Não, aqui no Brasil, na África, eu fui também, tomei lá, tinha na loja, no restaurante de um amigo nosso, no Brasileirinho. Nós temos Guaraná. E nós temos cerveja. Isso não é cerveja, não, isso é água. Nós temos Guaraná e nós temos cerveja. E aparentemente a cor é a mesma. Mas a pessoa tem que saber diferenciar que num tem espuma e outro não tem. Tem que conhecer isso para saber o que o fulano está a tomar, para saber em que ambiente o fulano está a frequentar. Então, saiba subir, saiba descer. Saiba subir, saiba descer para o nível dos filhos. Assim nós iremos conseguir criar amizade com eles e nós iremos conseguir, insha'Allah ta'ala, velar por eles, kama haqqahu, assim como é o direito deles e também da melhor maneira possível. Espero que eu tenha aqui deixado a mensagem boa e principal para todos nós. Finalizando nosso vídeo, vamos aqui finalizando a nossa conversa. Eu tinha que falar sobre Yusuf alayhi salatu wassalam. Antes de falar sobre Yusuf alayhi salatu wassalam, vou deixar aqui um outro exemplo de um pai que soube descer para o nível do filho. Havia um pai que ele tinha um filho, garoto, menino, pequeno. Muitos de nós muitos de nós temos em casa também, que esse menino, ele transformava as paredes de casa em quadro de pintura. Todas as paredes de casa ele fazia de quadro de pintura. Isto é, ele pegava o lápis de cor, o giz e escrevia nas paredes de casa. Muitos devemos ter filhos assim em casa, que a gente tem que comprar latas e latas de tinta. Bom, esse filho constantemente fazia isso. Fazia a parede de casa de quadro de pintura. E o pai chegava e zangava com ele, ralhava com ele, gritava com ele, e esta criança continuava. Até que, num certo dia, o pai chegou, encontrou ele com a mão na massa. Ele pintando a parede, escrevendo na parede. E o pai disse, mas eu já não falei para você não fazer isso? Ele olhou para o pai e continuou pintando, escrevendo. Certo dia o pai chega e encontra o filho novamente nesta situação. O que este pai fez? Chegou, o filho estava ali, novamente na parede pintando. O pai chegou, agachou, ficou sentado, bem na direção dele,
bem na altura dele, e subhanallah, falou o seguinte para ele: você já é grandinho. Meninos grandes não fazem isso. Nunca mais aquela criança pintou. Nunca mais aquela criança escreveu na parede de casa. Mas olha aqui o slub, olha aqui a metodologia, e olha aqui o jeito como este pai fez. Desceu para o nível do filho. O slub. Então, saber usar estas artimanhas é importante. Desça para o nível do seu filho. Desça para o nível da sua filha. Suba quando for necessário para o nível dele. Saia com ele. Vá com ele onde ele quer. É claro que não estamos a dizer para ir à balada com eles, não. Mas saia com eles. Saiba estar com eles em certos ambientes. Não faça nunca que seu filho não queira te ver junto com ele, andando no shopping, andando por aí. Hoje nós vivemos essa situação, lamentavelmente, onde o nosso filho tem vergonha de andar com a gente, a nossa filha tem vergonha de andar com a gente. E dando, como eu disse, finalizando, dando este último exemplo, saiba subir, saiba descer. Esta é a principal mensagem aqui. Nós sabermos, digamos, nos orientar quanto a esta questão dos nossos filhos. Eu disse que ia deixar falar sobre Yusuf alayhi salatu wassalam, que eu acho uma coisa interessante para todas as casas e todos os lares. Escutem isso com atenção, que a gente vai finalizar depois disso. Bismillah. Yusuf alayhi salatu wassalam, José, ele viu no seu sonho 11 estrelas, o sol e a lua prostrando-se diante dele, fazendo o sujud à sua frente. 11 estrelas, o sol e a lua. Yusuf alayhi salatu wassalam tinha 11 irmãos. Yusuf alayhi salatu wassalam tinha seu pai e sua mãe. No final da história de Yusuf alayhi salatu wassalam, de José, ele levou os seus pais para o Egito. Chamou os seus pais para o Egito. E o seu pai Yaqub, Allah subhanahu wa ta'ala já havia devolvido a visão a ele. E Dan, pai de Yusuf, está aqui. Yusuf alayhi salatu wassalam colocou o seu pai e a sua mãe numa poltrona, digamos que num stage, num palco, diríamos, o seu pai de um lado, a sua mãe do outro lado e os seus 11 irmãos. Aí Yusuf alayhi salatu wassalam diz, conforme Allah diz no Corão: Hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Ó meu pai, o senhor estar aqui e a mãe estar aqui e os meus irmãos, esta é a interpretação do sonho que eu tive quando era criança, onde ele veio perante o seu pai e ele disse para o seu pai: ó meu pai, eu vi 11 estrelas, o sol e a lua prostrando-se diante de mim. Os teólogos fazem um istinbat. Eles fazem uma analogia da história de Yusuf alayhi salatu wassalam. Daqui eles extraem algo muito importante para nós aprendermos. Qual é a analogia que eles fazem? Pai de Yusuf alayhi salatu wassalam representava o sol. A mãe representava a lua. Os irmãos representavam as estrelas. Allahu Akbar. Olha só esta analogia que os teólogos fazem aqui. O pai, como ele representa o sol, neste momento e hora, aqui no Brasil, agora, e em vários lugares do mundo, neste momento, o sol está presente? Não, não está. Nós agora estamos, que horas são agora? Enfim, agora que horas são mesmo? 19h30. O sol não está presente agora, certo? Então, os teólogos dizem aqui, uma vez que o pai representa o sol, o nosso sol aqui ele não está presente, mas não quer dizer que ele não existe. Ele só não está presente agora, mas ele existe. Da mesma maneira, por vezes, o pai não está dentro de casa, mas as ordens do pai devem se manter sempre dentro de casa. Conforme a gente disse, o pai é imam, ele é líder da congregação dentro da sua casa. As ordens do pai devem sempre se manter dentro de casa. O sol, quando o ser humano sai para fora de casa e olha para o sol, quando amanhece, olha para o sol,
a olho nu diretamente, sem ser com óculos escuros, o que acontece? Subhanallah, ele não consegue olhar diretamente para o sol. Dizem os teólogos, o respeito que o filho e a filha deve ter para com seu pai é de tal ponto que ele nunca deve encarar o seu pai. Nunca encara o seu pai. Há um pouco tempo atrás, há uns 20 minutos atrás, eu estava escutando uma palestra aqui em casa e alguém fez uma pergunta para o Sheikh, disse assim ao Sheikh, é permitido eu brincar com meu pai? É permitido eu brincar com meu pai usando certas palavras obscenas? E aqui no Brasil, com todo o respeito, eu vejo isso e dói meu coração, subhanallah. De um lado é bom, do outro lado eu não acho bom. Eu vejo certo jeito de filhos falar com o pai que, subhanallah, é inimaginável no Islã. Enfim, foi perguntado ao Sheikh, é permitido o filho brincar com o pai? Chamar o pai com outro nome? O Sheikh disse assim, quando eram perguntados às certas pessoas no passado, certos piedosos, quando era pedido para eles descreverem os seus pais, eles diziam, Wallahi, eu não consigo descrever meu pai e minha mãe. Eu nunca consegui olhar diretamente para os seus olhos devido ao respeito e amor que eu tinha para com eles. Embora isso tenha um grande benefício, grande recompensa, agora não é o assunto, mas vamos continuar com o sol para a gente finalizar. Muhaibar diz que lá no Grajaú tem sol. Mashallah, Grajaú tem de tudo. Khair ala khair. O sol, quando ele entra em conflito com a lua, o que acontece? O que acontece? Agora essa daí eu deixo para Muhaibar. Este é o Muhaibar pequeno, lá o sol nasceu, sim, está em Canadá, provavelmente o sol já nasceu. Khair. Quando o sol entra em conflito com a lua, o que acontece? Eclipse lunar, ou eclipse solar. Acontece eclipse. Da mesma maneira, quando a mãe não deixa o pai cumprir com a responsabilidade de pai e de líder de dentro do lar, e quando o pai não deixa a mãe cumprir com a sua responsabilidade, acontece um eclipse dentro do nosso lar. O sol, quando amanhece cedo, vem dentro do nosso coração uma tranquilidade ou não? Quando aparece aquele lindo, belo sol, quando o céu está azul, nós olhamos para aquele céu todo azulado, sem nuvens, o sol nasceu, vem dentro do nosso coração uma tranquilidade imensa, vem dentro do nosso coração, uau, novo, lindo, belo dia agora, eu vou aproveitar no máximo. Da mesma maneira também, Subhana Rabbi al-A'la, quando o pai abre a porta de casa e de repente ele é recebido com aquele calor e aquele amor e aquele carinho dos seus filhos. Este é o sinal de que o sol de casa acabou de entrar. Quando anoitece, naturalmente vem um medo dentro do coração do ser humano. Quem mora em casas sabe, agora abrir o portão de casa, entrar, etc. Naturalmente vem um medo. Da mesma maneira também, subhanallah, quando o pai sai de casa, fica todo dia fora de casa, o que acontece? A mãe entrega o celular à filha, fala com seu pai, pergunta onde ele está, Fala que está preocupado porque o sol de casa não está lá. Bom, vamos passar para a lua aqui. Isso daqui é um istinbat, uma analogia muito linda, numa oportunidade a gente fala só sobre ela. Wallahi, eu estudei há uns anos atrás e fiquei super apaixonado por essa analogia. A lua, quanto mais a lua estiver cheia, mais os olhos do ser humano brilham. Mas os olhos do ser humano brilham quando olha todo aquele dia 14, dia 13, dia 14, quando é a data da lua cheia. Quando chega essa lua cheia, o ser humano fica satisfeito. O ser humano olha para o céu, aquele lindo luar da lua, traz uma paz dentro do ser humano. Aqueles que têm varanda nas suas casas, saem para as suas varandas, estão lá apreciando este luar, etc. Aqueles que são amantes e apaixonados, ficam debaixo desta lua, amando-se e apaixonando. Esta é a lua. Da mesma maneira, os teólogos dizem assim, quanto mais a mãe
cumprir com a sua responsabilidade de mãe muçulmana dentro do lar, os seus filhos irão brilhar assim como as estrelas brilham para o universo. Seus filhos irão brilhar assim como as estrelas brilham para o universo. E as estrelas, o que falar dela? Elas é que alegram o nosso lar. Cada lar tem estrela. Cada criança que está no vosso lar é uma estrela. Cada criança é brilhante. Cada criança tem uma inteligência, subhanallah, que a gente não tem o que falar. Então as estrelas que estão no céu, elas representam, ou digamos, os nossos filhos representam essas estrelas. Tem muita coisa ainda para se falar sobre isto, mas não vamos prolongar mais essa nossa conversa. Agradeço a todos que aqui participaram e gostaria que vocês levassem essa mensagem à frente e entendam. Pai, saiba ser um líder, saiba ser um imã dentro da sua casa. Mãe, saiba ser uma lua dentro da sua casa. Saiba ser uma lua dentro da sua casa. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. Peço perdão a Allah naquilo que a gente errou ou falhou aqui e aquilo que a gente falou de errado. Peço perdão a Allah e naquilo que a gente acertou e falou de correto por aqui não veio senão da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Agradeço a todos vocês pela participação e por nos escutarem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha'Allah, amanhã pelas 11 horas do horário de Brasília, nós teremos mais e estaremos por aqui para fazer uma outra conversa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.